bom dia. Começando mais um Mundial e Você. É um prazer estar aqui neste sábado, esse dia gostoso, porque hoje eu estou tendo uma companhia aqui no estúdio. Comecei até um programa diferente. A companhia é agradável, ele vai ensinar muita coisa pra gente. Eu tenho o prazer de receber aqui no Mundial e Você. Se eu fosse você, eu ficava aí, não ia embora, não desligava o rádio. Estou recebendo ele, Dr. Beni Schmidt. Bem-vindo, Dr. Beni. Muito obrigado, Samira, por essa oportunidade de novo. Muito bom estar de novo com os rádio ouvintes da Rádio Web Mundial. Eu acertei porque ela me assoprou de novo, que eu sempre erro, né? Ele erra. Ó, gente, se ele falar o meu nome errado... Mas o meu telefone é capaz de ele falar direitinho pra você. Posso falar o telefone? Não fala o telefone, que aí Só você me arruma um problema. Só o começo, pode? O começo, vamos ver se acerta. 98114. Gente, ele acerta, ele decora. Ele não decora nome, ele decora números. Isso é incrível, né? Isso é uma mente lógica? Não, acho que desde pequenininho era bem rápido com os números e ficou até agora. Muito bem. Dr. Beni Schmidt, estou recebendo ele aqui. Ele já esteve no meu programa durante a semana. Fizemos um programa de 25 minutos falando de reabilitação. Mas não dá, gente. Ele tem muita coisa para falar. E a gente está falando aqui que ele tem uma mente lógica e tal. É tudo mentira o que eu estou falando. Porque a gente aqui hoje vai fazer um programa agradável para falar de longevidade. O Dr. Beni, ele é um médico patologista, ele é humanista, ele trabalha com inteligência neuromuscular. A gente não vai ficar falando difícil aqui não, né? A gente vai falar de longevidade e vida. Vamos fechar o tema? Tá fechado, Samira. Tá fechado, doutor. E acertei o nome dela logo de cara. Agora ele vai se acostumando, né? Samira. Samira Chahine. Samira Chahine. Vai decorando. Samira Chahine. Tá aqui o Dr. Beni, autor de vários livros. O último, Contos e Versos da Vida e do Amor, teve um lançamento lindo há alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, talvez, né? Até menos. Autor do Médico, Beni Schmidt, tem altas histórias, Cartas e Versos para a Mulher Amada, Patrícia, sua esposa. Isso. Né? Toast. Retratos de um Amor por um Cão. Esse cachorro, ele viveu toda a vida dele prestando serviço para a Escola Paulista de Medicina, no setor de patologia neuromuscular, e ele ajudou, a gente pode dizer, algumas milhares de crianças a voltarem a andar, ou pelo menos a viver melhor. Que sensacional! Então acho que ele mereceu o livro que eu escrevi com muito amor para ele. E Vida em Fúria. Tá aí. Vida muito em Fúria bom. Foi uma profecia. Eu fiquei sonhando com as coisas que iam acontecer depois. Talvez tenha acontecido tão ruim que me deixou em fúria e acabei escrevendo esse livro. Oh, meu Deus! O Dr. Beni, ele tem amplo conhecimento na área médica. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo. É chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular da disciplina de Neurologia. Ou seja, ele é professor, gente. Deve ser um encanto ser aluno seu, Beni. Não é? Eu acredito. Olha, a gente tem prazer. O professor de medicina tem que ser muito patriota, muito apaixonado pela profissão, porque hoje eu continuo dando aulas para pessoas acadêmicas, né? Recentemente eu dei minha última aula, não tem muito tempo, aos meninos, mas eu percebo que hoje em dia está um pouquinho mais difícil a gente dar essas aulas com carisma, ou sem vida digital, porque os meninos, os médicos que estão se formando hoje, estão acostumados a ter um outro tipo de vida que não foi a mesma que eu tive na minha infância, né, Samira? Outros tempos, Mas né? a gente faz sucesso ainda. Faz sucesso, porque essa simpatia aqui... Beni, para a gente poder falar de longevidade, como que você define a longevidade hoje? Antes da gente falar, inclusive, do que permite com que nós sejamos longevos. Longevidade... Você podia repetir? Eu perdi. Perdeu, eu tinha engatilhado a resposta. Para você, o que é a longevidade? A longevidade, acredito que não é só para mim, Samira. Eu acho que é para qualquer ser humano. A longevidade é o mais rico e belo sonho de nós todos, seres humanos. Tudo o que a gente mais quer na vida
é viver mais. Por mais que viva, não fica satisfeito, queria ter vivido mais. Se a gente perguntar para a pessoa que está morrendo se ela quer viver mais, eu vou citar o nome de uma mulher que no começo eu não gostava muito dela, depois eu virei um fã enorme da Hebe Camargo. Eu nunca me esqueço da resposta dela, Samira, ela respondeu assim: puxa, Hebe Camargo, veio acho que um jornalista perguntar para ela, como é que você está se sentindo agora sabendo que você vai morrer? A gente tem que falar de prognóstico, viu, Samira, de médico no nosso programa. Mas esse não era médico, mas ele perguntou para ela, como é que você está se sentindo agora que você vai morrer? E ela respondeu assim, calmamente, eu estou simplesmente achando que é uma grande pena. É uma grande pena. E eu achei linda a resposta dela. E eu acho que... Porque viver é bom, né, Beni? Viver é uma... Vocês, rádio ouvintes, devem imaginar o seguinte... Eu sou cientista, humilde cientista. Todo cientista, obrigatoriamente, ele tem que acreditar em Deus, rádio ouvinte. Opa! Porque nenhum cientista criou nenhum átomozinho na Terra, no mundo ou em qualquer parte do universo. Meu Deus do céu, rádio ouvinte. Se o mais brilhante cientista entre os seres humanos não é capaz de criar um átomo, olha o que Deus fez, meu Deus do céu. Olha esse mundo, olha o dia de hoje. Tá olha esse outono de céu azul, cristalino. Nós não podemos perder tempo, Samira. Nós temos que viver cada segundo da nossa vida da maneira mais intensa possível. É assim que eu enxergo a vida. E isso nos dá longevidade, porque vivendo a gente tem perspectiva de futuro. Pode ajudar a nos dar mais longevidade. Eu quero, só para complementar o sonho, dizer para todo rádio ouvinte o seguinte, como médico agora, eu acho que as pessoas que nos procuram e que não sonham mais, ou que se esqueceram de sonhar, ou que deixaram de sonhar, praticamente não vivem mais, já morreram, porque não acredito que o ser humano possa viver sem ter uma esperança num dia de amanhã, tem algum tipo de sonho no futuro, e é isso que nos faz viver, nos faz acordar, principalmente nos dias mais difíceis, chuvosos ou friorentos. Ou cheios de problemas. Mas os problemas, rádio ouvinte, eu já disse, eu vou repetir, talvez eu tenha dito no primeiro programa, os problemas não são para a gente ficar reclamando o tempo inteiro, enchendo as pessoas que estão ao nosso lado, convivendo comigo. Os problemas que vêm na nossa vida são realmente um espetáculo maior da vida. Por quê? Porque, rádio ouvinte, todos os nossos problemas são para que nós os ultrapassemos. Nós temos que ultrapassar os nossos problemas para tentar ser cada vez melhor, aproveitar cada vez melhor toda essa vida que a gente está falando agora, toda essa existência. Então, essa é a maneira mais inteligente que eu vejo de a gente encarar os problemas. Que eu vou resolver, eu tenho um problema, eu vou resolver, vou escolher a maneira mais inteligente. Como eu sou um ser humano, eu penso, eu estudo, eu trabalho, eu vou usar o meu cérebro para resolver esse problema e melhorar mais ainda. Tenho certeza disso. Quais são os fatores que fazem com que a gente tenha uma perspectiva maior de longevidade? Eu tenho que ter um bom estilo de vida. Essa pergunta é demais, porque, Samira, eu vou completar agora, dia 17 de novembro de 2023, eu comecei com 17 como monitor da Santa Casa, ainda no segundo ano, não era nem médico, então eu completo meio século, 50 anos praticando medicina e praticando patologia muscular e utilizando a patologia muscular para tratar das pessoas com inúmeros tipos de doenças. O que é patologia muscular? Patologia muscular é a parte da ciência, da medicina. A patologia é aquela... Patos é doença em grego. E o estudo do... Então, logos é estudar. Patologia é o estudo das doenças, né? O patologista, trabalha sempre com imagens, muito mais frequentes, imagens microscópicas, né? Com cortes bem fininhos, ou do tecido humano, ou de cobaias, por exemplo, na hora da produção das vacinas, né? Para testar as vacinas. Mas a gente sempre trabalha com cortes histológicos
E, na verdade, Samira, eu posso dizer para todos vocês, rádio ouvintes, o patologista leva uma certa vantagem em relação a todos os outros médicos. Porque acontece alguma coisa que nem eu sei explicar direito, mas quando um médico é capaz de enxergar o mundo mais cognitivamente, microscopicamente, ele leva vantagem do que um outro médico que não foi treinado, por exemplo, a olhar no microscópio e fazer um diagnóstico qualquer. O objeto de trabalho é o microscópio. O objeto de trabalho do patologista é o microscópio. Sensacional, né? Pode ser a sala da autópsia na hora de se fornecer um atestado de óbito. É que hoje em dia está meio fora de moda atestado de óbito na autópsia, porque há muito tempo as autópsias foram proibidas pelo mundo inteiro. Não são feitas autópsias? Não são feitas autópsias por conta de diversos líderes mundiais que resolveram rasgar a principal arma do médico patologista no seu trabalho, na sua profissão e na feitura de um atestado de óbito. Se você me permitir, eu vou explicar para todo o seu rádio ouvinte. Rádio ouvinte, é muito difícil dizer do que uma pessoa morreu. É difícil? Muito difícil. Eu vou dar um exemplo para todos vocês. Vejam bem, vamos dar um exemplo aqui, para que todo mundo compreenda. Um idoso, como eu, por exemplo, vamos supor que eu tenha diabetes, vamos supor que eu seja hipertenso, vamos supor que eu esteja com uma inflamação intestinal, que eu me alimentei mal, porque peguei uma gastroenterolite e... Como nós estamos numa época acabamos de viver uma época de pandemia, vamos supor que eu tenha pego uma infecção por Covid. Ótimo, eu sou hipertenso, eu tenho diabetes, tenho uma infecção intestinal e peguei uma infecção por Covid. E eu morri do quê, Samira? Não sei. É difícil a gente raciocinar e dizer quem que foi a pá de cal, né? Quem que foi o responsável pela morte desse indivíduo? Por isso que eu sempre reclamei muito dessa ausência de autópsias, não é só no Brasil. Eu nem sabia. É no mundo inteiro. E a autópsia, como dizia Walter Edgar Maffei, o meu eterno professor de medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, um ídolo, acho que de todos da minha geração, eu como maffeísta, orgulho de ter sido maffeísta, Maffei dizia, é na sala de autópsia que os médicos aprendem medicina, porque é na sala de autópsia, Samira e rádio ouvinte, é que a gente aprende com os nossos erros durante a prática médica. Que lição, hein? Obrigada, doutor B. Bem-vinda. Tô feliz. Bem-vindo ao mundo, né? Das autópsias, talvez. Ô, Beni, agora me responde aquela pergunta. A longevidade. Os fatores que me levam à longevidade. Fatores. E agora vamos... Eu sei que você surfa. Acho que eu vou emocionar. Você, eu acho que eu vou emocionar. Pode falar, desculpa. Eu sei que você surfa, que você pratica esportes, que você trabalha com neuromúsculos. E isso traz também longevidade. Mas eu acredito que você tenha a nos dizer muitos outros fatores que Mas são você importantes. já pegou o principal, Samira. Além de beber a nossa água, que também leva, né? Se hidratar bem, é muito importante beber água mesmo no inverno, viu, rádio ouvinte? Às vezes as pessoas se esquecem de beber água quando a gente sai do verão. E é sempre bom beber pelo menos um pouquinho mais de 2 litros de água por dia. É o que a literatura médica acadêmica diz como saudável para o ser humano. Mas eu vou começar, ela já começou com a inteligência que ela tem, essa moça, já matando a charada logo de cara. Porque ela falou assim, ele trabalha com não sei o quê, que eu trabalhava com não sei o quê. Pois é, o trabalho, rádio ouvinte. O trabalho, essa coisa que os políticos às vezes ficam loucos. Às vezes eu vejo políticos brigando, se matando para ter várias aposentadorias. Aposentadoria na minha profissão é causa de doença. Não é só na minha profissão. Quem se aposenta, principalmente o idoso, como que ele cursa esse ser humano? Normalmente ele adoece e acaba morrendo precocemente. Mas a pergunta é saber o outro lado, a Samira perguntou. O que causa a nossa longevidade? Eu, nesses 50 anos então, praticando medicina, vou começar falando daquilo que me chama a atenção e que realmente
tenho praticamente convicção de que aumenta a longevidade humana sobremaneira. E eu vou começar, rádio ouvinte, falando que o primeiro fator que eu citaria na nossa entrevista de hoje é o amor. E eu vou falar de amor porque há 50 anos atrás, rádio ouvinte, eu escutava muito mais as pessoas falando de amor. Eu via muito mais. Hoje eu estava aqui embaixo na Paulista, eu não vi nenhum namorado beijando uma namorada na rua. Eu não vi ninguém se abraçado aqui na rua. Cheguei a ficar quase meia hora aqui na Paulista parado para poder chegar até essa rádio e não vi ninguém dando um beijo em ninguém. E vou dizer, Mara, a todos vocês, rádio ouvintes, eu tenho saudades. Eu tenho muitas saudades da minha época, onde o ser humano era muito mais romântico. E se a Samira me perguntar aquilo que mais me dói na alma e no coração que o ser humano perdeu nesses últimos 50 anos, é o fato de deixar de ser romântico, Samira. Você vê, todo mundo acha que romance, romantismo é coisa do passado, sendo que, na verdade, alimenta a alma. Nada pode ser mais agradável na vida da gente do que a gente ter um amor que é romântico com nós mesmos. Nada pode ser mais agradável do que a gente tratar o nosso cão de uma maneira romântica, porque o romantismo, na verdade, é a máxima expressão da delicadeza do ser humano. A maneira mais delicada que um ser humano pode viver é ele viver uma vida inteira sendo romântico. Que bom seria se todos pudessem passar uma vida inteira, por exemplo, fazendo poesias. E você faz muitas poesias, né? Fazer poesia, existem ações que trazem à tona todo esse romantismo. E lidar com pessoas também, independente se for casal ou não, não é verdade? É verdade. No meu caso, é basicamente a minha esposa. Eu fui um homem que comecei alucinadamente apaixonado desde os primeiros momentos do casamento. Eu fui um homem, rádio ouvinte, que eu pedi a mão da minha mulher, Patrícia, em casamento, de joelhos, num parque, numa cidade longe aqui do Brasil. Ele é romântico. E dessa maneira que eu estou descrevendo, com muito amor e com muito romantismo. O dar flores, então, alimenta essa alma também. Convidar para andar na praça e comer pipoca. Mas, Samira, vou responder uma por vez antes da pipoca. Adoro pipoca. Mas o que é a alma feminina? Se a alma feminina não fosse o próprio exemplo de uma bela flor, uma orquídea, ele é poético, um jasmim. O cheiro do jasmim chegou aqui. O cheiro do jasmim chegou aqui. Que aroma! E eu acho que uma das maneiras de a gente demonstrar o nosso romantismo é justamente, repito, rádio ouvinte, volta a dizer, que na minha época, a gente, para agradar uma moça, uma menina, a gente, às vezes, principalmente nos aniversários delas, eu sempre gostei de presentear o meu amor, levando belas flores, belas rosas para ela. Pouco se vê isso hoje. Então, eu tô com saudades disso. Eu não vi hoje aqui na Avenida Paulista. Ninguém. Mas o mundo dá volta, rádio ouvinte. As mesmas pessoas que hoje estão mandando no mundo, no Brasil, vão mudar. Porque o mundo não para, o mundo dá volta. E essa é justamente a beleza. Em neuromuscular, a nossa especialidade médica, a gente sabe muito bem que o músculo ele se renova todo dia em 24 horas. Todos os filamentos de actina que a gente tem no corpo, o coração inteirinho. Agora lembrei de uma coisa linda para falar do coração. O coração inteirinho muda todos os filamentos de actina em 24 horas. E agora, de presente para vocês ouvintes, uma frase que eu falei muito durante esses meus 50 anos de lecionando medicina. E eu dizia assim para as meninas e para os meninos apaixonados de todas as classes e salas de aulas onde eu fui honrado em poder palestrar. E eu dizia assim: olha meninas, olha menininhos,
Olha como o amor é importante e como a patologia muscular é importante. Vou contar uma coisa para vocês. Os filamentos de contração, né, que mexem os músculos, que nos possibilitam andar, ou que possibilita o coração bombear o sangue, que são, por exemplo, fundamentais para a vida, esses filamentos de actina, eles trocam todos eles. É um milagre. A vida é um milagre. Então dá para se apaixonar todo dia? Calma, você vai ver. Deixa eu molhar o bico. Deixa eu Tá molhar o molhando o bico, bico ainda. Samira. É para isso que você tá aqui hoje. É pra molhar o bico. Olha que presente que eu vou dar pra vocês. E o que eu falava pros meninos e pras meninas apaixonadas. Vocês, hoje na nossa classe, no dia de hoje, nessa manhã, dando aula de patologia muscular pra vocês, que é uma matéria meia chata. Patologia é duro para um aluno do 2º ano. E eu sempre dizia assim, vocês que estão apaixonados, lembre-se da patologia muscular. Lembre-se da actina, que é trocada o dia inteiro inteirinha. Sabe o que isso significa, rádio ouvinte? Menina e meninos. Significa que no mês que vem, o amor do namorado da menina e o amor da namorada do menino vai ser um novo coração. E é por isso que vocês devem nunca se esquecer da patologia muscular, estando sempre a regar o coração dos meninos e das meninas apaixonados. Porque no mês que vem é um novo coração. Gente, que coisa linda. Ô, Beni, com isso também, olhando para o lado físico mesmo, que você está falando do físico, se é um novo coração, eu também com boas atitudes, um bom estilo de vida e confiando na actina, é isso? Confiando na actina, reclamando menos, perdão, Samira. Desculpa te interromper, mas eu preciso dizer isso. Meu Deus do céu, nós somos brasileiros, Samira. O Brasil é o paraíso do mundo. Eu falo com um homem que já teve vivido em alguns outros países por um bom tempo, principalmente vivi um bom tempo na França. Não existe que nem o Brasil, não existe. O Brasil é demais. Deus caprichou demais no nosso país. É lindo, né? Pena que muitas pessoas não consigam enxergar não isso. Não reclamem do seu país. Não reclame, não reclame não só do seu país, não reclame de cada coisa que aconteça de errado com vocês. Vamos parar de reclamar, vamos fazer, Samira, rádio ouvinte, vamos ao invés de reclamar, de reclamar, vamos agradecer. Agradecer a Deus, por exemplo, que da escuridão, do nada, dizem muitas religiões, apenas da sua fala, ele criou tudo isso. Esse dia lindo que hoje nós estamos passando, pelo menos aqui na Vila Paulista, tá na cidade de São Paulo. São Paulo tá lindo. Mas com isso, eu vou terminar agora meu pensamento, porque eu não perdi o fio da meada. Com isso, a gente pode também curar fisicamente uma doença cardíaca? Dizia Walter Edgar Maffei, essas palavras não são minhas, rádio ouvinte, essas são as palavras do maior patologista da história da medicina do Brasil, e provavelmente um dos maiores patologistas da história da patologia da medicina do mundo. Excelentíssimo mestre, professor, onde quer que o senhor esteja, a sua alma, em homenagem ao senhor, Walter Edgar Maffei. E Maffei explicava para nós, essa pergunta da Samira caiu como uma luva, por isso que eu adoro ser entrevistado por essa moça. E Maffei falava assim, doutor Beni, sabe quem tem infarto, doutor Beni? Falei, não sei não, professor. Ele falou, quem tem dívida e é honesto. Então, ter uma vida cardíaca mais tranquila, agradecer o que tem. A gente não precisa ter $1 milhão para ser feliz. Olha, rádio ouvinte, eu conheço muita gente política importante do nosso país. Fui médico de várias pessoas que tem poder no nosso país, e quero dizer para vocês que muitas delas tinham muito dinheiro, e quero dizer também para vocês que não é por causa disso, viu, que elas e a família delas eram compostas de gente feliz. Isso significa, rádio ouvinte, que o dinheiro sozinho não traz a felicidade humana. Sejam honestos, mas se livrem das dívidas. Livrar das dívidas, como o Maffei falava, mas você pode ter dívida. Se você não for honesto, você não vai ter infarto. Ih, meu Deus! Ai, meu Deus!
Segundo uma fei. Ele me derruba. Gente, tem tanta coisa ainda para falar. O Dr. Beni, ele participou do programa do Alexandre Jabali, o Tarô do Jabali, quarta-feira da outra semana. E você pode procurar esse programa no YouTube, tá? Inclusive no YouTube da Vibe Mundial, que ele fala dessa turma aí, mas do futebol. Futebol. Não é, Dr. Beni? O futebol é muito vale importante, a pena. né? O esporte, né? Você vem do esporte também, não é verdade? O esporte é um dos fatores que também, além de a maneira como agora eu vou falar de longevidade academicamente propriamente dito, o futebol, além de que, se praticado da maneira como eu vou contar agora, ele está definido pela literatura médica academicamente. Isso não é uma emissora de TV, isso não é qualquer emissora do mundo aí afora que está falando. Quem fala é a grande parte, a parte mais nobre da literatura médica mundial. O tiro. O que é um tiro? O esporte realizado com tiros. Por exemplo, se eu estou correndo a 5 km por hora e eu resolvo dar correr 1 minuto a 10 minutos, dobrar, eu estou dando um tiro na corrida. Se eu estou nadando, né, a 30 segundos, uma piscina ou meia piscina, e eu baixar esse tempo para 17 segundos, eu estou dando um tiro na água. Pois, rádio ouvinte, esse tiro ainda vai ser muito famoso na história da vida humana. Se descobriu, Samira e rádio ouvinte, que esses tiros realmente, principalmente em pessoas idosas, ou seja, com mais de 60 anos, em crianças, veja bem, não vai a criancinha aí começar a dar tiro, vai achar que vai viver 200 anos de idade, não é assim. Eu estou falando de gente idosa que continua praticando esporte bom, em boa quantidade. Se essa pessoa tiver o hábito de dar tiros em qualquer esporte, na natação, esporte aeróbico, ou mesmo levantando pesos no esporte anaeróbico, ele vai fazer com que os cromossomos, os cromossomos, o que são os cromossomos? Os cromossomos são os locais onde vivem todos os genes, onde está toda a genética do ser humano. Por isso que nós somos uma espécie humana diferenciada dos outros animais. O que diferencia as espécies vivas, né, são os genes que cada animal contém. E no caso dos humanos, os cromossomos, a ponta dos cromossomos chama em ciência, perdão, Samir e Rádio Ouvindo, vou ter que falar uma palavra difícil, telômero. Ah, é fácil. Telômero. Telômero, e as enzimas que trabalham no telômero chamam telomerases, né? Fica mais fácil. Então, se a gente está acostumado a dar muitos tiros, está provado que essas pontas dos cromossomos nos idosos, elas não deixam de encurtar tão rápido como acontece nas pessoas sedentárias, por exemplo. Quero deixar uma mensagem, sem entrar em controvérsia, sem falar em doença, sem falar em pandemia, sem falar em nada. Eu quero falar como patologista neuromuscular, como o chefe fundador da patologia muscular na Escola Paulista de Medicina. Sedentarismo, inatividade é um crime, é um assassinato em câmara lenta, porque a principal causa de atrofia muscular, ou seja, a diminuição da massa muscular, é a inatividade. Muito bem. Nós não nascemos para ficar parado. Nós não nascemos para ficar em casa de ninguém. Nós não nascemos nem para ficar na nossa casa. Nós nascemos para viver, para elogiar a vida, para curtir esse mundo maravilhoso. Principalmente nós que somos brasileiros, poxa! Doutor Beni, eu tenho que chamar o intervalo comercial. Ele se empolga que eu não consigo. Já estourei o tempo aqui, mas tá tudo bem, né? Tô no meu intervalo. A gente vai chamar o intervalo comercial. Tudo começou porque eu falei de esporte, então vai procurar esse programa que fala, o doutor Beni participou, que fala de esporte. É só procurar o Tarô do Jabali. Você é demais, doutor Beni. Depois eu falo o restante que eu ia falar. Eu vou pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje no Mundial e Você. Estou conversando com o Dr. Beni Schmidt, um patologista de primeira que tem muita história para contar. Ele já deu uns chacoalhões na gente aí no primeiro bloco. Vai continuar? Porque você é assim, né, Beni? É um prazer. Eu só consigo admitir uma vida
se ela for uma vida intensa. Eu não nasci para viver em câmara lenta. Eu acho, sabe, rádio ouvinte, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Para mim, essa vida digital é uma vida de tartaruga. De tão lerda que ela é. Que a gente foi feito para movimento. Eu digito no meu celular, eu estou digitando um nome, até a letra que eu apertei com o dedo aparecer na tela demora demais. Eu sonho com uma vida eu vou começar a gostar. Você é superativo? Eu gosto de fazer bastante coisa. Mas você é superativo? Eu acho que eu sou superativo, ativo. né? Eu acho que eu sou o transtorno? Eu acho que não chega a ser transtorno, mas eu gosto da vida. Você é muito ativo, eu sou apaixonado Beni. pela vida. Todos os meus livros são apaixonados pela vida. Você é muito ativo, Beni. E com isso não tem espaço para o ruim entrar, não é isso? Eu penso isso, você falou uma coisa muito importante para os psicoterapeutas, né? Como é que a gente lida, qual a melhor maneira de lidar com a depressão e com a tristeza humana? É não deixar justamente os nossos pensamentos penetrarem por esses vales escuros da nossa mente. Parabéns, Samira. Bloqueando essas ruas escuras lá no fundo do nosso cérebro, esses becos sem saída. Essa é a melhor maneira da psicoterapia lidar com essa pandemia, que é muito pior do que qualquer outra pandemia que já existiu no mundo. É a pandemia que hoje, infelizmente, o nosso planeta vive. Eu sinto isso, infelizmente, Rádio Ouvinte. Mas acho que tudo, como eu falei para você, tudo vai mudar, o poder muda de pessoas, todas as coisas mudam, porque é assim que Deus que fez. Saúde mental, né? Você quer dizer? Eu quero dizer que a principal pandemia hoje, Samira, perdão, é a pandemia da depressão. Essa mesma rua que a gente estava falando, a Vila Paulista, que eu não vi ninguém se beijando, ninguém se abraçando. Eu vi até pouca gente de mão dada. Puxa vida, eu com 18 anos, ainda mais bela como era a minha mulher, eu adorava andar com a minha Patrícia de mãozinha dada. Olá. Hoje nem na praia você vê as pessoas andando de mão dada. Mas as amizades eu sou também. Romântico, sim. Eu quero romantismo. Eu quero um mundo romântico. Eu quero um Brasil romântico. Eu quero um Brasil sendo mais respeitado. E eu quero um Brasil romântico. Porque se o Brasil conseguir voltar a ter aquele romantismo, principalmente da década de 70, que eu acho que foi uma década de ouro, né? E que eu, pessoalmente, Rádio Ouvinte, sendo muita falta, mas não vou ficar triste por isso e não quero que ninguém fique triste, porque eu vou repetir para vocês de novo. A vida dá volta, Samira. Tudo dá volta, tudo gira e a gente tem que ter fé que no próximo giro, na próxima volta, nós vamos estar melhor, mais felizes, mais bonitos, trabalhando com mais gosto, trabalhando tudo de melhor. Onde a gente se perdeu, Beni? A gente se perdeu nessa sociedade que olha muito não só para o digital, mas tudo é globalização, tudo é você tem que, você deve fazer tal coisa, muitas imposições que nós deixamos até as amizades nos massacrarem. Antigamente as meninas andavam assim, ó. De braço dado. Não é bonitinho? 10 anos Samira, de idade, 15 mas essa anos de pergunta é idade. linda, perdão. Onde foi. a gente se perdeu? Onde a gente se perdeu? A sociedade se perdeu. Eu acho que essa perda do romantismo do ser humano e essa depressão, essa pandemia absurda, Rádio Ouvinte, não é só no Brasil que a gente vê as pessoas olhando na rua, olhando pro chão. Né? Eu vejo poucas pessoas olhando pro céu, tá um céu maravilhoso hoje. A gente não pode culpar uma só pessoa ou uma só classe social. Eu acho que é um conjunto de fatores, né, Samira? A gente precisaria de 10 programas de televisão, de rádio. Aqui é rádio. Rádio Ouvintes. Estamos no YouTube também, mas é rádio. No YouTube, Rádio Ouvintes. A gente precisaria de 10 programas para ir citando de que maneira, por exemplo, até a própria mídia, né, cursou para causar tristeza nas pessoas, né? Então são vários os fatores e do mesmo jeito que eu não gosto de ver pessoas reclamando da vida, é também chato, desagradável ver as pessoas acusando certas sociedades, certos
certos grupos de pessoas como se eles tivessem culpa. Sabe, Samira, eu diria o seguinte, se alguém está reclamando de alguma coisa, se alguém está achando que uma mulher é muito feia, está achando que a mulher está sem dente, está muito feia, ele não tem que reclamar com a coitadinha da mulher, que, coitadinha, por algum motivo perdeu os dentes. Ela é feia, você acha ela feia? Vai reclamar com Deus. Tem um sistema também por fez, trás, né, de tudo isso. Tem Não, todo um não. sistema por trás de tudo isso. Quando você É usou... complexo, né? É muito complexo. Lá fora você falou para mim assim, quem não vê futuro, adoece. Já começa com a história que você falou lá no começo do programa, aposentadoria. Né? A pessoa, mesmo ela aposentada, ela tem que olhar para o futuro antes que tudo vá por água abaixo. Você acredita que nós sermos seres extremamente produtivos, mas sem aquele desespero, levando a vida com, dosando bem o trabalho, o lazer, a vida familiar, os estudos, por que não, né? Você continua estudando até hoje, que eu sei. A médico, todos os meus colegas, o maior conselho que eu posso dar para os meus alunos, eu nem sei quantos alunos nesses 50 anos eu tive, mas eu sou um homem tranquilamente possuidor de mais de 30 mil palestras para alunos acadêmicos de medicina no nosso país e em outros 3 países que eu vou citar aqui, França, Itália e Estados Unidos. Você morou lá nesses países, eu né? Eu morei em Paris, morei em Marsella, no sul da França, morei em Nova York, fui professor, fui chefe de laboratório na Columbia University durante 2 anos seguidos, durante um biênio, e também dei palestras, muitas palestras de medicina na Itália, e foi assim que eu aprendi a falar italiano. Aliás, eu adoro, se eu não fosse brasileiro, rádio ouvinte, é muito simples, eu não seria chinês de jeito nenhum, eu seria italiano. O teu sobrenome, descendência? Eu sou descendente de poloneses e que fugiram da Segunda Guerra Mundial e que precisavam escolher um nome alemão para poder fugir da guerra, que foi a pior guerra que a história do planeta já vivenciou, né? Uhum. E que esperemos, por falar em guerra, se você me permitir, olha, vamos mandar uma mensagem legal já aqui, antes de terminar o programa mesmo. Vamos fazer um pedido para esses soviéticos, para esses ucranianos. Vocês acham, Rádio Ouvinte, tem alguma lógica no século XXI fazer guerra de arma de fogo, de bomba, de canhão? Meu Deus do céu, nós estamos no século XXI e toda a história da nossa vida, essa guerra, no mínimo, o mínimo que a gente pode falar dessa guerra é uma baita guerra estúpida, idiota, hipócrita, guerra de poder, que não tem um culpado, os dois são culpados, os dois participam, porque se um quisesse, eu acredito que não haveria guerra. Então vamos lá, o Putin. Vamos lá, o presidente Putin. Vamos lá, como é que chama o outro? Como é que chama o outro culpado? Como é que chama o Zelensky? Vamos lá, Zelensky. Se um quer, a guerra acaba e a gente para de matar pessoas inocentes como civis. Nota 0 pra essa guerra imbecil. Nota 0 pra essa idiotice de vocês dois. Ô, Beni, a gente pode trazer essa paz pra dentro da gente também, né? Pô... Por que não? Ô, Beni, o programa ele vai passar rápido, que eu sei. Tem uma coisa que eu quero citar. Você é o segundo médico da família? Ou já tiveram mais além de você e seu pai? Eu sou filho de Benjamin José Schmidt. Vamos fazer uma homenagem pro doutor Benjamin? Vamos fazer uma homenagem. Dr. Agora está Benjamin. chegando 6 de junho. 6 de junho é o dia do teste do pezinho. O meu pai foi um dos principais criadores do teste do pezinho e da acuracidade. A acuracidade é de tornar o exame mais preciso. Porque ele foi o fundador do Laboratório Lavoisier, que foi um dos melhores laboratórios da história do nosso país, assim como o laboratório... Funciona ainda, né, o Lavoisier? Funciona. Agora ele pertence ao Diagnóstico das Américas, que continua a nossa tradição da nossa família Schmidt. E Benjamin Schmidt foi o único médico do Brasil, rádio ouvinte, que foi presidente de uma associação internacional de uma especialidade médica. Não existe nenhum outro brasileiro que foi presidente de sociedade internacional, como foi Benjamin José Schmidt, presidente durante 10 anos da Sociedade Mundial de Pediatria. Ele era pediatra? Ele era pediatra, criou o teste do pezinho, e o meu pai era um pediatra
que hoje a gente começou agora, estava no meio do programa, que eu certa vez falei que se depender de mim, meu neto, vamos voltar àquela frase? Se depender de mim, meu neto não vai ver a cara de médicos. Por que que um dia nervoso, por que que um dia nervoso eu falei que se depender de mim, meu neto nunca vai ver a cara do médico? Porque minha filha tinha acabado de ir num pediatra, o meu primeiro neto, e minha filha contou para mim, papai, eu fui tentar conversar com o médico virou para mim e falou que não conversa com a mãe. E era bebê, né? Eu fiquei furioso. E meu primeiro neto era bebê. Rádio ouvinte, bebê fala. A primeira coisa que um pediatra tem que fazer na vida é ter paciência, falar com a mãe, saber ouvir a mãe. Porque no começo da vida, rádio ouvinte, quem vale é a mãe, não é o pai. O pai vai valer depois que o bebê crescer, depois que passar o tempo. No começo tudo é a mãe, Samira. Sim. Rádio ouvinte, a mãe, a alma feminina é fundamental na existência da criatura humana. A mãe, né? É a mãe. É a mãe. É a mãe. E você falou muito da psicoterapia antes e hoje os psicólogos conversam muito com os pais das crianças e não com as crianças totalmente, não é verdade? Fica muito difícil hoje, eu imagino os pais jovens, né, como são meus filhos. É difícil hoje para um jovem com filhos saber ter certeza de certas coisas na vida, né? Porque a vida ficou muito complicada. A vida digital teve um monte de coisas ruins, mas teve um monte de coisas maravilhosas, né? Então, os pais hoje é normal eles sentirem uma certa dificuldade. Eu quero ser o melhor pai do mundo. Eu quero ser a melhor mãe do mundo. O que eu devo fazer? Se perguntasse isso, pergunta isso pra mim. Ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo, mas pergunta pra mim pra eu responder. Como que eu posso ser a melhor mãe do mundo, Eu Dr. acho- Beni Schmidt? Tentando ser a mais pura, a mais bela, a mais carinhosa, a mais romântica e a mais amorosa mãe que essa criança poderia ter. Estar presente, né? Presença física é fundamental. Por isso eu não acho que o lugar da mulher é na cozinha. Eu não sou um machista nesse nível de maneira alguma. Eu acho que a mulher eu acho lindo o trabalho de uma mulher com o trabalho do homem. Eu não vejo diferença entre o trabalho masculino e o trabalho feminino, mas a mulher não pode largar a maternidade à custa de um trabalho qualquer. Ela precisa refletir muito bem isso para antes que isso aconteça. É isso mesmo. Tá perfeito, Dr. Beni. Né? Bonito isso, né? Não é? Eu acho que quando... Acabou aqui a câmera, viu? Ó, sinaliza aí que eu acabei... só para ele poder editar. Ô, Dr. Beni, com tudo isso, como que o senhor acha, você acha, que a gente deve se portar? Você está aqui falando de várias coisas, você falou dos telômeros, você falou do sedentarismo e em questão, por exemplo, alimentação. Isso também tem um fundamento muito importante quando a gente fala das nossas condições físicas, não só se eu estou bem alimentado ou não, mas para toda essa estrutura muscular, neurológica, emocional. Perfeito, Samira, rádio ouvinte. Nós somos aquilo que a gente come, né? E eu tenho uma notícia boa, uma coisa boa para contar para vocês. Em relação a 50 anos atrás, eu vejo meus filhos e os meus netos tendo uma alimentação mais saudável do que a minha que eu tive, né? Vou dar 2 exemplos que eu sou testemunha que aconteceu nesses últimos 50 anos de bom, né? A alimentação ficou realmente mais saudável. Hoje existe uma população imensa que só tende a crescer de veganos, né? Sim. E também de não maltratar os animais, né? E, por exemplo, hoje eu vejo muito menos mulheres fumantes do que eu via na minha época, por exemplo, na década de 70. E o fumo também é, pela literatura, um veículo muito ruim, nocivo para a longevidade e para a saúde humana. Tivemos uma evolução. Tivemos uma evolução e muitas coisas melhoraram. Nem tudo só. Não é porque a gente Não perdeu é. e deixou de ser romântico É. que o Brasil, eu vou repetir, o Brasil é espetacular.
E nós temos... Bendito de vocês, rádio ouvintes, que são brasileiros. Ô, Beni, nós temos também boas equipes de pesquisas, não é? Desenvolvendo também grandes projetos na área de nutrição, contra o tabagismo, na saúde emocional. A gente vê médicos mesmo, Samira, às vezes dentro do próprio consultório saem grandes projetos. Vou elogiar. É verdade que eu não quis saber de médico quando meu primeiro neto nasceu. Aquilo foi uma questão. Já respondi por quê, mas eu quero elogiar agora o médico. Teu pai era pediatra, eu quero elogiar o médico brasileiro. Na minha humilde opinião, ou na minha opinião, não existe nenhum médico no mundo que ainda pratique pelo menos o mínimo de uma medicina humanista. Vocês não têm noção, rádio ouvinte, do que é ficar doente e ser tratado por um americano, que é ser tratado por um inglês prepotente ou por um francês prepotente que tem o biquinho levantado, né? Vocês não têm noção. Às vezes eles nem olham nos seus olhos, às vezes nem olham na sua cara, e muitas vezes não estão nem aí para aquilo que vocês estão contando para eles. Por isso, eu vou parabenizar e aproveitar para parabenizar a medicina brasileira. Eu tenho orgulho do médico brasileiro, apesar de todas as nossas falhas. Nós somos seres humanos. Só tem um que não falha. Ele está lá em cima, ele mora lá em cima. E vamos desejar tudo de bom e que Deus possa fazer ainda mais melhor, o nosso país ficar cada vez melhor. Depende da gente também, né? Depende das nossas atitudes também. Depende do que eu tô fazendo como minha parte, porque não adianta também eu só ir culpar o outro e ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Vamos tratar os nossos semelhantes do mesmo amor que a gente trata nós mesmos, se a gente conseguir tratar os outros. Mas não é amor pai, mãe, filho. O amor que a gente vai amar os nossos semelhantes é diferente desse amor pai, mãe, filho. Mas tratar com a mesma delicadeza e com o mesmo respeito. Está faltando no meu Brasil, sabe, Samira, rádio ouvinte, respeito. Você está falando disso? Vamos apologizar essa palavra respeito. E você está falando disso, aí a gente olha assim, quando a gente fala em respeito, já vem aquela situação, respeito aos mais velhos. Como que você enxerga hoje a situação dos idosos, quando eles estão em tratamento? O ideal é eles estarem em casa, é eles serem atendidos ao lado da família, e isso faz com que também crie-se uma força para a cura dessas pessoas? Mas maravilhoso isso que você disse, Samira, maravilhoso. Eu vou poder falar para os rádio ouvintes. É muito melhor, na imensa maioria da medicina, a gente ter a oportunidade de tratar uma pessoa na casa dela, né? Por isso que existiam as consultas domiciliares, que terminaram. Terminaram? Praticamente terminaram. Hoje médico não gosta de fazer nem consulta presencial, né? Eu não acredito, vou deixar bem claro. A minha família tinha um médico da família que ia lá em casa com qualquer chamada. Eu vou ser bem claro e vou dizer aqui com força. Eu não acredito em medicina online, eu não acredito em medicina com inteligência artificial. Eu preciso ver o meu paciente, eu preciso tocar ele, eu preciso imaginar, preciso olhar nos olhos dele, ver o que ele está sentindo, ver que tipo de vida que ele está levando. E terminando assim, nós somos seres humanos, então, as emoções humanas são muito importantes. A gente tem que avaliar se alguma emoção humana não está deixando ele doente. Porque do mesmo jeito que uma emoção humana, como o amor, pode deixar a gente muito feliz, existem emoções humanas que deixam a gente triste e podem nos adoecer, né? A tristeza mata, né? A tristeza mata e muita gente morre de tristeza, infelizmente, ainda até hoje. É uma pena, né? A união faz a força sempre. Às vezes a gente vê que as famílias acabam ficando desunidas exatamente quando a pessoa mais precisa, né? Estar juntos, mais uma apologia para a família. Eu estou vendo pouca apologia para a família, eu estou vendo pouca apologia para o próprio amor, conforme eu disse. Poxa vida, rádio ouvinte, vocês não são da minha época. Aí eu vou dizer algumas novelas Tem alguns que me vêm aqui... Nos seus cabelos brancos. Nos meus cabelos brancos. Antônio e Maria. Antônio e Maria. O Direito de Nascer. Beto Rockefeller. Você é noveleiro? Bira.
Mas as Bira, eu não novelas, lembro, não. as novelas de antigamente era uma coisa Família. prazerosa, deleitosa, Era família. né? Era uma coisa que a gente realmente estava curtindo, a gente não estava desperdiçando o nosso dia olhando para essa porcaria de televisão. Nós estávamos aproveitando a vida, se deliciando com os verdadeiros artistas de novela e de televisão. E existiram maravilhosos artistas no nosso país, no Brasil, e existem muitos bons artistas até hoje, mas eu estou vendo pouco elogio a todos eles, a esses verdadeiros artistas, na maneira de fazer uma novela como era a novela de antigamente. Estamos hoje enaltecendo muito mais os influenciadores digitais do que os artistas do nosso país. Ah, é? Quantos seguidores eu tenho? Quantas pessoas ouviram eu falar? Dane-se! Você não é aquilo que os caras te seguem. Você não é aquilo que os caras... Você é aquilo que Deus quis que você fosse. E você tem que olhar para dentro de si mesmo. E diziam os gregos, uma das mais belas civilizações que existiram no nosso universo, que foi a civilização grega, diziam que para que o ser humano se conhecesse, a primeira coisa que ele tinha que fazer era se conhecer a si mesmo. É isso. Está acabando o programa, eu sei que você vai prolongar na sua mensagem final, então eu já vou finalizando. Eu vou ser bem curto, Ô, Beni, é um prazer gigantesco em te receber aqui. Você está olhando nos meus olhos, você sabe que o prazer é o mesmo. É o mesmo, tá, né? Que eu me sinto muito bem aqui. Você é da casa eu vou já. terminar bem simples para vocês. E eu tenho que terminar com o óbvio. Eu vou terminar com o óbvio. Bom, vocês que estão aí perto da Avenida Paulista, vão lá agora. Para de trabalhar todo mundo. Vai lá dar uma olhadinha lá pela janela, né? Dá uma respirada profunda. Olha o céu que tá fazendo aqui hoje. Vê que belo dia de outono. Pensa em coisa boa. Esquece aqueles caminhos escuros que a gente falou aqui hoje no programa. Sonha, sonhem. Sonhem com tudo melhor. E, sobretudo, com um Brasil melhor. Essa é a minha mensagem para vocês aqui hoje. Muito obrigado, Samira. Muito obrigado. Vibe Mundial. Vibe Mundial. Vibe isso aí. Mundial, ele é maravilhoso, gente. O Dr. Beni, ele é médico patologista, ele tem uma clínica aqui na Avenida 9 de Julho. Quem quiser contato é só seguir pelo Instagram. Tem o Beni Schmidt, qual é o nome da clínica? A clínica chama-se Alma. Dois A's, Alma né? A, e tem um outro nome que é BMP, que é um grupo Brasília Medical Partners, né? Quer dizer, um grupo de amigos médicos onde se pratica uma medicina humanista especializada em pessoas que deixaram de andar, tetraplégicos, paraplégicos, acidentados, doenças neurodegenerativas, demências, Alzheimer, demência senil e outras doenças difíceis, todas que cursam com perda de massa muscular. E o que a gente faz é devolver massa muscular. E última frase, o médico que consegue dar músculo para qualquer pessoa que tenha qualquer doença está fazendo bem para ela. Porque dar músculo para uma pessoa é melhorar a qualidade de vida dela. Com certeza. Terminou o programa. Muito obrigada. Então vou te beijar. Anotaram, né? Alma A e tem o BMP. A gente pode entrar em contato que a gente fala para você, a gente dá o caminho do Instagram para que vocês sigam. É um trabalho bem importante, um trabalho de reabilitação, um trabalho que leva saúde, bem-estar, qualidade de vida. Parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade de novo Né? e até a próxima. Até a próxima, viu? Ele está sempre próxima. lançando alguma coisa. Até a próxima. E o Dr. Beni agora já tudo. está no meu coração. Obrigada, viu, Dr. Beni? Eu que agradeço Sucesso a todos pra vocês você. da tua equipe. Sem viu? ciúmes, Patrícia. Um beijo para você. E a todos vocês da equipe Vibe Mundial. Meu nome você não errou nenhuma vez. Não, Samira, Tô hoje eu feliz. já fui muito bem. A gente vai melhorando. Vai melhorando. Você vê que a gente vai melhorando. Muito obrigada, viu? Mundial, Obrigado e você você. vai ficando por aqui. O beijo pode dar no microfone? Pode dar no microfone. Ah, instalado. Foi no microfone? Foi no microfone. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 horas da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. De segunda a sexta-feira, Mundial e você é às 16h30. A gente se vê por lá. Um bom final de semana e aproveitem o dia, aproveitem a vida.